Nós tá meio que gata na sacanha. Vendo, sobe e desce, gosta de me arranhar. Bom dia, meu nome é Gabriel e por meio deste vídeo eu e meus colegas iremos apresentar o nosso trabalho de biologia sobre os antibióticos. Liesson vai falar um pouco sobre o que são as bactérias. Bom dia, eu vou falar um pouco o que são bactérias. Bactérias são organismos unicelulares que não possuem núcleo definido nem organelas membranosas. Podem ser classificadas de acordo com seu formato, sendo a forma mais comum e esférica, e a de bastão e a espiralada, muito conhecido como causarem doenças nos seres humanos. As bactérias apresentam também sua importância, atuando, por exemplo, de composição, matéria orgânica e sendo utilizada na fabricação de alimentos como o iogurte. Agora eu vou falar a respeito da resistência bacteriana ao uso de antibióticos. Bom, como já diz o próprio nome, resistência bacteriana diz respeito à capacidade da bactéria resistir à ação de alguns antibióticos. E isso se dá devido à resistência ao desenvolvimento de mecanismos de adaptação e de resistência nessa bactéria, o que muitas vezes se dá pelo uso exagerado e indevido de antimicrobianos, assim como consequência da resistência bacteriana, o antibiótico normalmente utilizado no tratamento possa não ser eficaz, tornando o combate à infecção mais difícil, demorando mais para se combater aquela doença e podendo até haver uma piora no caso da pessoa. E agora, Gabriel Amaral vai falar um pouco sobre como acontece a resistência aos antibióticos. Bom, como acontece a resistência aos antibióticos? Bom, a resistência aos antibióticos acontece principalmente devido ao uso indevido de antibióticos. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando a pessoa usa antibióticos sem orientação médica ou quando não faz tratamento completo, essa situação pode favorecer no desenvolvimento de mecanismos de adaptação ou de resistência das bactérias contra o possível medicamento. Bom, ela pode permanecer por muito mais tempo no organismo e proliferando até chegar à corrente sanguínea. Com isso, a bactéria resistente é capaz de multiplicar facilmente e assim transmitir os seus genes de resistente para outras gerações. E para dar seguimento ao nosso podcast, fizemos uma entrevista com uma técnica de enfermagem. No entanto, ela optou por não ser gravada, mas deixou que gravássemos o áudio da entrevista. Então, a seguir, fiquem com os áudios das respostas que ela nos deu a respeito de algumas questões sobre os antibióticos. Estou aqui com a técnica em enfermagem, Neuza, e ela vai responder para nós algumas perguntas a respeito dos antibióticos. Boa tarde. Boa tarde. Em que casos é necessário o uso de antibióticos? Boa tarde. Primeiramente, o antibiótico é um medicamento bem restrito, só se usa com prescrição médica. Infelizmente, algumas pessoas se automedicam, isso causa uma resistência à medicação e é muito perigoso porque na hora que a pessoa precisar, pode não servir. O antibiótico ele é restrito, então só se usa em casos de infecções e tratadas com o médico, restritamente com o médico, e não por conta própria. Os antibióticos podem ser comprados somente com receitas médicas ou pessoas podem simplesmente chegar na farmácia e adquirir esses medicamentos. Só podem ser comprados com receita médica, como eu disse na primeira pergunta. São medicações restritas por conta dessas questões, né, de causar resistência ao medicamento e depois não servir mais. Só que, infelizmente, os farmacêuticos acabam vendendo, né, de forma ilegal, que não é correto, sem receita médica. Isso é ruim porque prejudica o paciente, mas é vendido restritamente com receita médica. O uso exagerado do antibiótico pode agravar em alguma consequência? Pode sim, como a gente já falou, né? Causa resistência a essa medicação, ao antibiótico, e a pessoa pode apresentar alguma infecção depois e não já servir esse antibiótico. A pessoa pode fazer uso e não serve mais. Cria resistência à medicação. E isso é muito prejudicial, que a pessoa pode ter alguma infecção que seria tratada com esse medicamento, mas ele foi usado inadequado,
dosagem errada, dias errados, que o antibiótico ele tem os dias de ação dele, você não pode só usar 2, 3 dias, melhorou, parou. Não é uma medicação que usa dessa forma, tem horário, dias corretos e tudo. Então, causa consequências porque a pessoa pode precisar e não serve mais. Existem bactérias resistentes a antibióticos? Existem, sim, várias bactérias. Inclusive, se faz o antibiograma, que é um exame que é feito para poder saber qual a bactéria que vai ser tratada, né? Qual o medicamento mais específico. Então, existem várias bactérias que são resistentes a alguns antibióticos. Então, por isso que tem que ser usado de forma correta, de forma restrita e com prescrição e indicação médica, porque o médico avalia o paciente, vai ver que patologia que ele está, vai entrar com o antibiótico correto, não se usa antibiótico para qualquer coisa, né? E alguns são resistentes a algumas bactérias e acaba usando e não serve. Quais os tipos mais comuns de antibiótico? Então, na nossa realidade, os que mais são usados é a cefalexina, a amoxicilina, que são as medicações mais prescritas assim para casa, né? E a nível de medicação hospitalar, a gente tem a ceftriaxona, a cefalotina, a ampicilina também, que pode ser usada em casa oral, né? São mais assim, os mais prescritos aqui na nossa realidade. Esse foi o nosso podcast e obrigado por terem assistido até aqui. No vídeo lá no quarto é match, a gente enlouquece.